criou o homem à sua imagem e semelhança, depois de ter criado o mundo, ter criado tudo que o homem precisava para viver, né? E depois Deus viu que o homem sozinho não era feliz. Então Deus fez a mulher, criou a mulher. E criou a mulher, e o livro do Gênesis mostra uma coisa muito interessante. 2 vezes aparece ali a palavra adequada. Deus diz para Adão: eu vou te dar uma companheira adequada, uma ajuda adequada. Então, tudo está no plano de Deus, o homem, a mulher. E aí, quando Deus fez a mulher, né, Adão ficou muito feliz. Está lá uma verdadeira declaração de amor, lá no capítulo 2 do Gênesis, versículo 24, né? Adão diz para Deus: agora sim, agora eu tenho alguém que é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela vai se chamar mulher. Bom, e aí Deus, então, entra e coloca algo que é, vamos dizer assim, a própria origem do casamento. Deus olha para os dois e diz: por isso, o homem deixa a casa de seu pai e da sua mãe, se une à sua mulher e sereis uma só carne. Por isso que a igreja não aceita um outro tipo de casamento, outro tipo de família. Porque Deus fez o homem, fez a mulher e uniu os dois. A igreja respeita quem quiser viver outro tipo de relacionamento, mas cristãos, para os católicos, né, o casamento é isso que Deus uniu, o homem e a mulher. E é muito importante essa frase que Deus usou para eles: sereis uma só carne. Ou seja, vocês vão ser uma unidade. A palavra carne na Bíblia significa o quê? O ser humano, aquilo que é humano. Jesus diz: o espírito é forte, mas a carne é fraca. Né? Então, é humano. Então, vocês vão ser uma realidade humana. Isso é que é o mais importante dos casais entenderem. O primeiro livro que eu escrevi na minha vida, que aliás quem fez a apresentação dele foi Monsieur Jonas, né? O primeiro livro foi o Sereis uma Só Carne. Esse livro, né? Que inclusive Monsieur Jonas que fez a apresentação dele, já tem mais de 25 anos. E eu mostro nesse livro exatamente o seguinte: o que é mais importante no casamento? A unidade do casal. Né? E essa unidade é feita de muitas maneiras, principalmente de 2 dimensões: uma dimensão natural e uma dimensão sobrenatural. Uma dimensão natural ou seja, a vida do casal, o relacionamento, a harmonia conjugal, a harmonia sexual. Mas tem que haver também uma harmonia espiritual. Porque o casamento, o matrimônio, é um sacramento. Não é somente uma realidade humana, natural, é um sacramento. Né? Jesus disse lá no Evangelho de São Mateus para os fariseus que perguntaram: Senhor, é lícito o divórcio? Porque Moisés autorizava o divórcio? Jesus disse: não. Moisés autorizava por causa da dureza do coração de vocês, mas no começo não era assim. No princípio não foi assim. O que é esse no princípio? No plano de Deus. Isso não era assim. Né? Então Jesus diz: não separe, portanto, o homem o que Deus uniu. Então Jesus colocou aí a indissolubilidade do casamento, para que, né, houvesse então essa unidade. O casamento ele tem a mesma seriedade do sacramento da ordem. Quando um padre se consagra a Deus pelo sacramento da ordem, é para toda a vida. Ele não pensa em deixar o sacerdócio. Alguns acabam deixando, por um motivo ou por outro, que não é o caso de analisar aqui agora, mas, em princípio, essa consagração a Deus é para sempre. O matrimônio é uma consagração ao outro, diante de Deus. Tanto assim que a igreja ensina que é o único sacramento que são os próprios noivos que celebram, que se casam. Eu te recebo como minha mulher, meu marido, minha esposa. Prometo ser-lhe fiel na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, amando-te, respeitando-te todos os dias da minha vida. Então, é uma realidade sobrenatural. E sendo uma realidade sobrenatural, a gente sabe que precisa da graça de Deus. Por isso que Cristo transformou o casamento, que é uma realidade natural, em sacramento, que é uma realidade sobrenatural. E o que é mais importante aí, né, nessa unidade dos dois?
né? Três coisas que a igreja coloca, né? A fidelidade, a indissolubilidade e a fecundidade. E é muito interessante a gente entender que o sacramento do matrimônio ele é um espelho, uma figura da união do Cristo com a igreja. A gente só vai entender a celebridade, a sacralidade do matrimônio, olhando aquilo que São Paulo fala na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 25, quando São Paulo diz: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É muito forte isso. Então, um casal que se une na terra é sinal da união do Cristo com a igreja. Por que um rompimento de um casal é uma coisa, é um prejuízo espiritual também, não só um prejuízo humano material? Porque um casal que se separa, ele como que quebra essa imagem da união do Cristo com a igreja. Por isso que o Papa João Paulo II disse naquela exortação dele sobre a família, familiares consórcio, né? Por que, né, um casal de segunda união, ele dizia que o casal não poderia receber os sacramentos, porque, de certa forma, rompeu a figura da união do Cristo com a igreja. Então, é muito importante, São Paulo fala, é grande esse mistério, a união do homem com a mulher, porque exatamente tem a ver com Cristo e com a igreja. É claro que a gente sabe, tem muitos casamentos que terminaram, casais que se separaram, e aí não vamos entrar aqui agora, inclusive porque muitos casamentos, às vezes, não foram válidos, né, porque faltou aquele consentimento pleno. Porque o que faz um casal, de fato, se unir profundamente? O que faz é o consentimento pleno. Aquela pergunta que o padre faz no altar: vocês querem se casar? É de livre, espontânea vontade? Ninguém aqui está forçado, ninguém aqui está com medo, ninguém aqui está chantageado, ninguém aqui está querendo se casar só para resolver um problema, para fugir da casa do pai. Vocês querem se casar porque vocês se amam? Sim. Aquele sim, né? Se não for um sim autêntico, livre, consciente, pode fazer com que o casamento seja nulo. Porque é isso que faz acontecer o matrimônio. Em todo sacramento, existe um objeto, um sinal. Por exemplo, no batismo, a água. No sacramento da crisma, o óleo da crisma. Né? Na Eucaristia, o pão e o vinho. Qual é o sinal do sacramento do matrimônio? É esse consentimento do casal. Você quer se casar com ele? Quero. Mas ele é pobre, mas eu quero. Mas ele é feio, mas eu quero. Então amém, aleluia. Quer dizer, eu estou brincando aqui para vocês entenderem bem o que é o consentimento, entendeu? Né? Porque tem um provérbio que diz que aquele que acha o feio belo, belo lhe parece. Né? Então, a gente não discute esse ponto. Né? Agora, o que pode é o seguinte: não pode haver mentira, não pode haver dolo, não pode haver casamento marcado pelos pais, como era antigamente. Você tem que ser uma coisa espontânea. Então, havendo isso, segunda pergunta que o padre faz: vocês prometem amor e fidelidade ao outro? É por toda a vida que o prometeis? Olha aí, amor e fidelidade. Quer dizer, o que faz esse amálgama do casamento é esse compromisso de fidelidade. Um ser do outro e para o outro e só para o outro. Né? Não quer dizer que não vai ter amizades, não quer dizer que não vai ter outras. Não, mas na intimidade da vida, os dois. E aí tem, inclusive, o sentido da aliança. Né? Por que a aliança ela é de ouro e ela é assim um círculo fechado? Ela tem um simbolismo, né? E a gente coloca nesse dedo aqui da mão, porque nesse dedo aqui tem uma veia que vai lá no coração. É um sentido. Segundo, ela é um anelzinho fechado, porque quem está dentro não sai e quem está fora não entra. É sinal da fidelidade. E o ouro também, porque o ouro é puro, o ouro é um metal que não se mistura, ninguém faz liga de ouro. Você faz liga de prata com zinco, prata com alumínio, mas o ouro você não mistura.
Então, é o símbolo da pureza do casamento. Né? Então, isso aqui é muito importante. O casal tem que entender isso, tem que viver uma dimensão natural de fidelidade, de indissolubilidade. Né? Aí, quando um vai selar o casamento com o outro, o que é que diz? Eu te recebo como minha mulher e te prometo, eu juro, é um juramento diante de Deus, da comunidade, né? Ser-lhe fiel. Na saúde e na doença, na riqueza, na pobreza. O Nelson Correia acrescenta na gordura e na magreza, amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida. É isto que sela, que faz o casamento ser o que Deus quer. O que Deus quer é isso, essa unidade. Agora, essa unidade, ela tem duas dimensões. Ela tem uma dimensão humana e tem uma dimensão sobre-humana, sobrenatural. Eu queria falar um pouco dessas duas dimensões. A dimensão sobrenatural é a ação de Deus na vida do casal. Claro, o casamento é uma instituição divina. Então, quem é que mais tem interesse e quer agir no matrimônio? É Deus, porque o casamento é dele. A gente repara o seguinte, porque daí nasce a família. A família é a instituição mais sagrada que existe na história da humanidade. Ela é a base da humanidade. Papa João Paulo II dizia, ela é uma instituição inegociável, a família divina, a família que Deus criou. Ela é o patrimônio da humanidade, o Papa dizia. Ela é a igreja doméstica. Né? Essas frases todas que a gente conhece. Mas a família nasce do casamento, a família nasce no matrimônio. Então, por isso, não tem como a gente falar de família sem falar de matrimônio, né? Porque começa ali. Então, Deus ele é o autor da família. Deus criou a família. Em todos os tempos, desde que existe o homem e a mulher na face da terra, existe a família. Né? Então, Deus é o mais interessado. Então, Deus quer entrar com a graça dele aí. A gente repara uma coisa muito interessante, né? Jesus não precisava vir ao mundo numa família, porque ele não teve um pai natural. São José é um pai adotivo, a gente sabe disso. A igreja chama de pai nutrício, e os judeus chamavam de pai legal. Ele não é o filho do carpinteiro. Mas veja, coisa interessante, né? Jesus quis ter uma família. Ele podia viver só com Nossa Senhora. Mas não. Quando São José quis ir embora, abandonar Maria, foi lá o anjo de madrugada, em sonho, José, não temas receber Maria como tua esposa. Não temos, porque recebe ela como esposa, porque o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo, e José recebeu. Então Jesus passou a ter uma família, pai e mãe, e ele filho. Né? Eu costumo dizer que foi assim, uma adoção ao contrário. Normalmente é o pai que adota um filho, foi o contrário, foi o filho que adotou um pai. E Jesus que adotou José como pai. Uma adoção às avessas, ao contrário. Bonito, né? Ele quis ter um pai. Por quê? Porque ele quis ter uma família. Né? Então, daí surgiu a grande família de Nazaré. Exemplo para todas as famílias. Agora, então, quando Cristo transforma o casamento em matrimônio, né, exatamente ele quis colocar aí a graça de Deus. A gente entende que todo sacramento, é outra coisa importante de entender. Todo sacramento é uma ação de Deus especial, por isso que são só 7. Né? Quando a gente batiza, o sacramento nos dá um renascimento espiritual, né? Para a vida de Deus espiritual, e assim por diante. No matrimônio, Deus entra na vida do casal. Por quê? Porque a gente sabe que não é fácil a vida de um casal. As dificuldades todas de relacionamento, né? As dificuldades financeiras, as doenças, as brigas, os problemas todos. Né? Então, Deus quer entrar aí. E a gente percebe isso com muita clareza. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa explorar bastante. Né? A família que reza unida permanece unida. O casal que reza unido vive uma vida de igreja, de sacramentos, de obediência aos mandamentos, de leitura da palavra de Deus. Esse casal dificilmente se separa.
Ele vai ter talvez os mesmos problemas que os outros casais têm. Só que ele tem um suplemento de graça que os outros casais que não têm essa vida religiosa têm. Então, esse é um ponto fundamental. É a parte sobrenatural para que haja o projeto de Deus, que é a unidade do casal. Porque nós não somos santos. O pecado original feriu a nossa natureza humana. Todos nós sabemos disso. O próprio São Paulo dizia: eu quero fazer o bem e não consigo fazer. Acabo fazendo o mal que eu detesto. Olha, se São Paulo diz uma coisa dessa, né? Lá no capítulo 2 da carta aos Coríntios, versículo 7, 2 Coríntios 7, ele fala que Deus colocou um espinho na carne dele para que ele não caísse no perigo da vaidade. Olha que interessante. Se São Paulo tinha esse perigo, imagina nós. E ele disse que pediu a Jesus 3 vezes que tirasse aquele espinho na carne. Jesus disse: não, não vou tirar, mas vou te dar a minha graça. Basta-te a minha graça. Porque se eu tirar esse espinho da sua carne, você vai ficar vaidoso, porque você teve a visão do terceiro céu. São Paulo disse. Então, nós temos essa realidade ferida pelo pecado original. Então, tudo isso entra no casamento. O nosso egoísmo, a nossa soberba, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso exibicionismo, as nossas picuinhas. Será? Tudo isso como que envenena a vida do casal. Agora, quando existe a graça de Deus aí, o casal tem a força para vencer isso. Então, isso que é muito importante. Ok? Eu estou falando aqui, se vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade, porque eu, quando começo a falar, pego um fio assim, eu vou longe. Vocês já estão acostumados comigo, né? Minha esposa dizia que eu não podia ver um tijolinho, que eu já queria subir em cima para fazer um discurso. Mas isso é intriga de mulher, né? Mas, então, agora eu queria entrar um pouco na parte humana da questão, né? Quando eu escrevi esse livro, Família Santuário da Vida, eu estou mostrando esses livros aqui, sabe por quê? Porque esse trabalho de casais e de família já são 50 anos que eu faço. Comecei com 20 anos de idade com o Padre Jonas, aqui em Lorena, e hoje estou com 70. Então, são 50 anos. Resultado, eu já escrevi 8 livros focados na questão da família. O primeiro foi Esses Sereis Uma Só Carne, que eu já mostrei. Mas depois eu escrevi um livro sobre namoro. Por quê? Porque o casamento começa, na verdade, no namoro. Então, um dia eu estava pregando um retiro lá em Recife, lá no Colégio Damas, e para os jovens da Renovação Carismática Católica. E quando acabou o retiro, os jovens pediram que eu escrevesse um livro sobre namoro. O assunto foi namoro, casamento, sexo. Eu digo, tudo bem, vou escrever. O livro já estava na minha cabeça, eu fui para casa, uma semana, 10 dias, o livro estava pronto. Só que eu falei para minha esposa o seguinte: eu acho que esse livro aí não vai dar certo, não, porque eu estou falando de um namoro sério, namoro cristão. Mas lançamos o livro. Olha, gente, qual não é a minha surpresa? É esse livro aqui, ó. Qual não é a minha surpresa dizer a vocês que esse livro aqui, de todos que eu já escrevi, uns 100 e poucos livros, este é o livro mais vendido de todos. Já está, acho que, 50ª edição. Eu fiquei satisfeito, porque os jovens querem, então, viver um namoro cristão. Talvez esteja faltando a gente ter coragem de propor isso para eles. Então, esse assunto é um assunto muito longo. Eu costumo pregar retiro para casais, que são 5, no mínimo 5 pregações. Uma sexta-noite, 4 no sábado e 2 no domingo, normalmente. Então, é um assunto longo. Mas vamos resumir aqui. Nesse livro que eu mostrei, Família Santuário da Vida, eu coloco aqui uma coisa que vocês já devem conhecer, mas que eu considero muito importante para ser pregado para os casais. É o chamado 10 matrimônios do casamento, do casal. O que é isso? Há muito tempo atrás, há mais de 30 anos, eu li numa revista americana um trabalho feito por um grupo de psicólogos americanos sobre o casamento. Vejam, nada religioso, não eram padres, não eram psicólogos, terapeutas conjugais. E eles colocaram 10 itens que ele acha que um casal precisa viver para viver bem, para ter essa unidade. Então, eu vou apenas listar rapidamente aqui, porque só isso daqui dá uma palestra de 1 hora. Tá? Eles colocam, por exemplo, primeiro, nunca irritar-se ao mesmo tempo. Então, quando um está irritado, o outro tem que manter a calma.
porque senão vai dar briga. Todo mundo tem direito de se irritar. Mas então o casal, eles têm que ter isso mais ou menos combinado. Quando você estiver irritada, eu não vou me irritar. Né? Se você xingar, eu não vou xingar. Se você me ofender, eu não vou te ofender. Até seu sangue esfriar, e depois o outro fica até com vergonha do que fez de errado. Né? Depois eles dizem assim, nunca gritaram um com o outro, a não ser que a casa esteja pegando fogo. Né? Porque foi escrito lá nos Estados Unidos, as casas são feitas de madeira, de papel, pega fogo à toa. Né? Nunca gritar, porque gritar ofende, gritar machuca. E não resolve nada, né? Eu tinha um cunhado que era açougueiro, quando ele lia, se quiser, não adianta nada mesmo, que todos os porcos que eu matei morreram gritando. Mas morreram. Quer dizer, não adianta gritar. Então, no casamento também não adianta gritar. A gente tem que se impor pela força da razão e não pela razão da força. É muito importante entender isso. A gente tem que se vencer pelos argumentos, né? Força do argumento, força da verdade, e não pela força, pelo argumento da força. Então, não gritar, não xingar, não ofender. Ter isso como propósito no casamento. Depois eles dizem, né? Se alguém deve ganhar uma discussão, deixa que seja o outro. Para quê? Para a discussão terminar logo. Porque o casal não deve discutir, o casal tem que dialogar. Qual é a diferença? Diálogos quer dizer dois conversando, dois trocando ideia. Agora, discussão é diferente. Discussão, eu estou defendendo o meu ponto de vista com toda a força, entende? E ali vira uma briga. É como uma luta de boxe. Quando é que termina uma luta de boxe? Um caído no chão machucado e o juiz levantando a mão do outro. Ô, vencedor. Tem graça isso? O amor não aceita isso. O amor tem que levantar o braço dos dois. Né? Então, ele diz, se começar uma discussão, deixa que o outro ganhe. Ok, você venceu. Para quê? Para acabar a discussão. E vamos começar a conversar. É diferente de discutir. Outro ponto que eles colocam é o seguinte: se for inevitável chamar a atenção do outro, fazer com amor. Gente, é muito difícil chamar a atenção do outro, tá? Ninguém gosta que alguém aponte um erro seu, um defeito seu. Dói. O nosso ego grita. Né? Grita isso porque parece que a gente fica assim meio humilhado quando alguém chama a atenção da gente. Então, chamar a atenção de alguém é uma coisa complicada. Então, no casamento, a gente tem que observar pelo menos 4 coisas para chamar a atenção do outro. Às vezes tem que chamar a atenção do outro por um erro que ele cometeu. Primeira coisa, eu penso assim, nós somos cristãos, então reza pelo outro. Senhor, eu preciso chamar a atenção dele. Né? Prepara o coração dele, prepara o coração dela. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Nada é nada. Eu não consigo chamar a atenção do outro sem a graça de Deus. Então reza. Segundo, escolha a hora certa. Não é qualquer hora que você vai conversar com o outro, quando o outro está nervoso, chegou da rua cansado. Não. Escolha a hora certa. Terceiro, nunca na frente de ninguém. O lugar certo. Só você e ele no quarto e portas fechadas. Às vezes eu noto, sabe, casais que um corrige o outro na frente dos outros. Isso é muito feio. Ah, essa daqui é gastadeira. Ah, essa daqui só levanta tarde. Ah, essa daqui não faz isso, não faz aquilo. Entendeu? Pô, peraí. Está difamando a esposa, o marido na frente dos outros? Isso também é infidelidade. Infidelidade não é só sexual. Né? Então, reza pelo outro, escolha a hora certa, escolha o lugar certo e escolha o jeito certo. Essa é outra coisa muito importante. E sabe qual é o jeito certo que os psicólogos recomendam? Antes de você chamar a atenção do outro e mostrar para ele um defeito dele, aponte primeiro uma qualidade dele. Ah, mas eu não sou fingido. Não, não é questão de ser fingido. Apontar uma qualidade do outro é algo verdadeiro. Todo mundo tem qualidade. Né? Eles dizem, ora, o médico não vai operar alguém, ele não vai cortando alguém a frio, não, porque ele é anestesia, senão dói. Né? Então, tem que primeiro anestesiar o outro. O que é isso? Quando você reconhece uma qualidade dele, ô João, você é um homem bom, um marido bom, trabalhador, pronto, anestesiou o ego dele, agora você pode cortar.
Mas tem uma coisa, você está estragando essas qualidades suas com isso que você está fazendo de errado. Vocês entenderam o que é o jeito certo de falar? Gente, tem gente que fala um sim para gente que parece não. E tem outro que fala um não que parece sim. Se eu pegar aqui um livro e dizer assim, olha, eu vou dar esse livro para você, tá? Mas eu vou dar, não é porque você merece, não é porque eu sou muito bom, então, quer saber uma coisa? Fica com esse livro para você. É um sim que parece um não. Agora, tem pessoas que falam não para você com tanto jeito que parece um sim. Então, o que eu quero dizer com tudo isso que eu coloquei? Gente, corrigir uma pessoa é algo complicado. Não toque no ego da pessoa de qualquer jeito, porque ele vai gritar, entendeu? Ele vai gritar. É que nem você mexer com um bicho bravo. Ele vai lá, ele avança em você. Vai com jeito. Bom, isso é amor. O amor é carinho também. Né? Depois, outra coisa que eles falam, que é o seguinte: nunca jogar no rosto do outro os erros do passado. Tem casal que fica desenterrando o passado, desenterrando cadáveres. Não pode. Cadáver tem mau cheiro. Não é coisa que já passou, o outro já venceu. Aí chega na hora da briga, da discussão, porque você, aquela coisa que você fez, aí bota pai no meio, mãe, para com isso. Nunca, eles dizem, jogar no rosto do outro os erros do passado. Sexta coisa que eles dizem é o seguinte: a displicência com qualquer pessoa é tolerável, menos com o cônjuge. O que é displicência? Um não dá mais atenção para o outro. Um perigo no casamento, gente, sabe o que é? É cair na rotina, na monotonia. Então, um já não abraça mais o outro, já não beija mais o outro, já o outro chega da rua, não vai nem esperar, nem diz como é que foi o dia, como é que não foi, né? Passa pela sala assim, parece que passou um cachorro, nem, entendeu? Essa falta de atenção, de carinho, isso vai gelando o casamento. Isso vai matando o casamento. Então, eles dizem a displicência com qualquer pessoa é tolerável, menos com o cônjuge. Mas às vezes acontece o contrário. Às vezes a pessoa vai trabalhar, então eu vou me arrumar bem bonito, passar perfume e tal, porque lá tem a secretária, tem os clientes, tem o patrão, tem o gerente, então eu vou bonito e tal. Chegou em casa, não, em casa não precisa nada disso. Em casa todo mundo tem que me aguentar. É um cordeiro lá fora e dentro de casa é um leão. Não, tem que ser o contrário. Entende? Opa, a minha casa é o meu lar, é aqui que eu tenho que, né, ter toda a diligência e não displicência aqui. Esse é um outro ponto. Então, esses pontos, gente, são os pontos assim humanos importantes no casamento. Junto com a graça de Deus, isso faz com que o casal seja uma só carne, o casamento seja feliz. Eles dizem depois, nunca ir dormir sem ter chegado a um acordo. Eu me lembro que o Padre João, quando fazia para nós as primeiras palestras sobre casamento, a gente era novo ainda, o Padre João dizia assim, o casal, quando dorme brigado, o demônio deita no meio. Já pensou? Já pensou que horror? Então, ele dizia, não durmam brigados. Se for preciso, conversa até 3, 4 horas da manhã, chorem juntos, rezem juntos, mas não durmam brigados, porque no dia seguinte já amanhece azedo. É como se, antigamente, o leite vinha da roça, né? Então, a minha mãe fervia o leite para a gente poder usar, né? Mas se a leiteira que você usou num dia, você não lavasse bem para ferver o leite do dia seguinte, o que acontecia? O leite azedava. Eu me lembro disso. Então, quando um casal dorme brigado, um vai para um quarto, outro vai para o outro quarto, ou um vira para um lado, outro vira para o outro. É triste, porque eles amanhecem já brigados. Estraga o dia, cada dia é um presente novo que Deus nos dá. Começa o sol brilhando, depois termina com o sol se pondo, mas aí eu já perco aquele presente de Deus por causa da noite anterior. Então, é melhor que passe a noite, parte da noite em claro, conversando, rezando, mas chegar num acordo. Bom, depois eles dizem o seguinte, vocês estão vendo, parece padre falando, né? Mas não são psicólogos. Depois eles dizem assim, pelo menos uma vez ao dia, dizer ao outro uma palavra carinhosa. Olha, o que é isso, gente?
Isso é aquela aguinha que você põe no pé da planta todo dia. A planta do amor tem que ser regada todo dia. Então, eles falam aqui, pelo menos uma vez por dia, diga a outra uma palavra carinhosa. Ô, meu bem, como é que tá bonito o seu cabelo? Ô, como é que foi boa essa comida que você fez? Nossa, esse quadro que você pregou na parede, a lâmpada que você trocou, nossa, que bom. Essa arrumação que você fez, entendeu? Isso não é assim, não sei, ser falso. Não. É, sabe, tem casal que passa a vida inteira sem fazer isso, daqui a pouco fala para o outro assim, vou te dar um presente, vou viajar com você uma semana inteira para a Europa, tal. Tá. Parece que joga um balde d'água na planta, depois fica um mês sem pôr água na planta. A planta morre. A planta tem que botar um copinho d'água todo dia. Não precisa ser um balde d'água, um copinho d'água todo dia. Então, você não precisa ser poeta, artista para agradar o outro. Né? Uma vez eu li atrás de um caminhão, eu li uma frase, né? Estava escrita lá assim, né? Como é que é? Foi nas curvas do seu corpo que eu capotei meu coração. Os caminhoneiros são poetas, né? Então, eu não sei quem é poeta, quem é artista, e sabe dar-se uma palavra bonita, uma música muito fácil, mas não precisa ser isso. Eles falam uma palavra carinhosa. Pode ser um abraço, pode ser um beijo, pode ser o reconhecimento de alguma coisa boa que o outro fez. Isso alimenta a planta do amor. Né? Depois, no item 9, ele diz assim, quando cometer um erro, saiba admitir e pedir perdão. O perdão, gente, é maravilhoso no casamento. Derruba os muros que vão meio que crescendo entre os dois. Mas aí tem que ter humildade. Só a pessoa humilde reconhece o erro e pede perdão. Então tem que pedir perdão. E, por fim, eles dizem assim, quando um não quer, dois não brigam. Opa, que conselho sábio. Então, que seja eu digo, eu não quero brigar. Se você quer brigar, você vai brigar sozinho, que eu não vou. Existe na física, eu fui professor de física há 40 anos, né? Na física tem a lei de Newton, que diz assim, a toda ação corresponde a uma reação igual em sentido contrário. Mas tem que ter um apoio. Ou seja, se você der soco no ar, sua mão não dói. Por quê? Porque não tem apoio. Então, agora, se você der um burro na parede, aí vai doer. Por quê? Porque a mesma força que você bater na parede, a parede bate na sua mão. Então, o que eles estão propondo? Não oponha, apoia. Quando o outro vier brigar com você, tira o corpo fora. Faça que nem o toureiro. O touro vem, ele passa o pano, deixa o touro ir. Ele não fica na frente do touro. Mas não pode gritar olé, né? Aí também já fica, é perigoso. Mas não opõe a resistência. Ou seja, se o outro quer brigar, diga, eu não vou brigar. Tira o corpo fora. Entendeu? Se ele xingar, você não xinga. Né? Tem uma história interessante de uma mulher que foi conversar com o padre, que brigava muito com o marido chegava em casa, toda vez que chegava em casa brigava, o padre disse, olha, vamos fazer o seguinte, leva essa água benta aqui, ó, e você vai, quando o marido chegar em casa bravo, você vai beber um pouco dessa água. Mas põe a água na boca, mas não beba não, fica com a água na boca, até ele se acalmar. Aí a mulher foi e fez, e deu certo. Aí voltou lá para o padre, a água acabou, eu quero mais água. Ele falou, minha filha, eu vou pegar água da torneira, essa água não era benta, coisa nenhuma. Eu só queria que você não abrisse a boca. Deixasse ele xingar à vontade. Entendeu? Foi isso. Então, gente, esses 10 pontos, eu gosto muito disso. Nos encontros de casais, eu faço uma palestra inteira sobre esses 10 pontos. É a parte humana. Eu falei da parte sobre-humana, a fidelidade, a indissolubilidade e a fecundidade também. Né? Deus disse no casamento, o padre fala, vocês estão dispostos a receber os filhos que Deus lhes enviar, educando-os na fé do Cristo e da igreja? Sim. Então, o casal que casar e disser, não, nós não vamos ter filho, esse casamento é nulo. É nulo porque não cumpriram aquela exigência que a igreja colocou.
Pode ser que o casal não tenha filho por outros problemas, problema de, não sei, de infertilidade, né? Esterilidade, mas o casamento é para ter filho. Quantos filhos o casal vai decidir? Não é a igreja que vai dizer se você vai ter 1, 2 ou 10 filhos. É o casal, a igreja ensina a paternidade responsável. O casal deve ter os filhos que puder criar. E esse número de filhos aí, o que deve determinar o número de filhos não deve ser o egoísmo, o comodismo e o medo, né? Tem casal que tem dinheiro, tem saúde, tem tudo, mas não quer ter mais filho por comodismo. Não, filho dá trabalho, filho gasta, filho não sei o quê. Olha, eu costumo dizer o seguinte, gente, o casamento não é uma curtição a dois. O casamento é uma missão a dois. A mesma missão que o padre tem de salvar almas, nós casados temos também de construir uma família para Deus. Eu costumo dizer, no céu não nasce criança. No céu não nasce gente. Tanto é que Jesus disse que no céu ninguém se casa. Não é verdade? Não falou lá para os fariseus? Então, quem é que vai habitar os céus? Os meus filhos, os seus filhos. Olha que honra para nós. Nós vamos habitar o céu. Entende? Com os nossos filhos. Então, a missão do casal é uma missão belíssima. Né? O catecismo da igreja diz que os filhos são o dom mais excelente do matrimônio. O Salmo 123, 126 diz, né? Feliz o homem que assim encheu a sua casa, né? Esse é um ponto importante, sabe, gente? Porque uma coisa que está acontecendo hoje é o seguinte: nós estamos vivendo um inverno demográfico. Os países da Europa estão morrendo, estão acabando. Por quê? Por falta de gente. Gente, o que está acontecendo na Europa hoje? Os países muçulmanos, os muçulmanos estão tomando conta da Europa. Os asiáticos, os africanos. Por quê? Porque enquanto um muçulmano ele tem 5, 6, 7, 8 filhos, porque você sabe que o muçulmano pode casar até com 4 mulheres, né, de acordo com o Alcorão. E além das concubinas que ele puder manter. Está lá no Alcorão. Então, cada família é cheia de filhos. E a Europa, o casal tem um. Quando tem 2, o que está acontecendo? A Europa vai acabar. É um inverno demográfico. Né? Isso os demógrafos já estão dizendo. E aqui no Brasil também nós já entramos nessa fase. Porque essa é uma reflexão também importante para nós cristãos, sabe, gente? Porque a igreja é a única instituição que tem coragem de dizer para o mundo que os casais têm que ter filhos. Por que a igreja fala isso? Porque a igreja acredita que o dom mais excelente do matrimônio são os filhos. Claro, são os futuros cidadãos do céu. Né? Então, vocês sabem, por exemplo, que para manter a população de um país, você tem que ter, na média, 2,1 filhos por casal. Não tem nenhum país da Europa que tenha isso. O Brasil está com 1,6, 1,7. Ou seja, a população do Brasil já vai começar a diminuir. E é um absurdo. Sabe por que é um absurdo? Pode parecer que não. Mas onde é que está o absurdo? Vocês vão entender. No Japão, tem 330 habitantes por quilômetro quadrado. Sabe quanto que tem no Brasil por quilômetro quadrado? 20. O Japão tem 330. Eu estive no Japão. Aliás, fui com o Padre Jones uma vez pregar lá. Lá não tem espaço vazio. Lá não tem esse negócio de você andar por aí, nesse monte de mata verde, campos. Não, é tudo. Mas no Japão não tem fome, não tem doenças endêmicas, não tem a miséria do Brasil, não tem analfabetismo. 60% dos japoneses tem curso superior. Aqui no Brasil não chega a 15%. E tem 330 pessoas por quilômetro quadrado. O Papa Bento XVI diz: uma nação sem filhos é uma nação sem futuro. Bento XVI, uma nação sem filhos é uma nação sem futuro. Então, isso tudo está envolvido no matrimônio, entende? Faz parte do matrimônio. Bom, outra coisa que eu gostaria de falar, deixa eu ver que horas são, já são 16h53, vocês me interrompam a hora que vocês quiserem. Outra coisa que eu queria te falar é a importância também na vida do casal da harmonia sexual. Até aqui eu falei da harmonia conjugal. A harmonia sexual, ela é consequência da harmonia conjugal, por isso que eu deixei para depois. O casal que se ama, ele vive normalmente um relacionamento sexual harmonioso. Por quê? Porque
a atividade sexual é a expressão do amor do casal. Se o casal se ama, se aquele casal que vive aquilo que São Paulo fala, 1 Coríntios 13, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não busca seus próprios interesses, né? O amor não se ostenta, o amor não é orgulhoso, o amor não é vaidoso, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor não passa jamais. Quando o casal vive isso, um ama o outro, perdoa o outro, compreende o outro, ajuda o outro, a vida sexual desse casal normalmente é harmoniosa. Por quê? Porque o sexo é manifestação de amor. É a mais intensa manifestação de amor, eu diria assim, conjugal. No casamento você pode manifestar o amor de muitas maneiras. Você pode dar um presente para o outro, você pode dar um beijo, um abraço, telefonar quando está longe. Tudo isso é manifestação de amor. Agora, a mais intensa manifestação é quando você se entrega ao outro. Entrega seu corpo, sua intimidade. Aí você só faz isso com uma pessoa a quem você fez assumiu um compromisso de vida para sempre, colocou uma aliança na mão esquerda da pessoa. Por isso que não tem sentido o sexo antes disso. Porque o ato sexual, ele é o selo do matrimônio. Por isso que a igreja fala que o matrimônio, ele se completa no ato sexual. Por que que a igreja diz que um casal que não consegue ter o ato sexual, atestado pela medicina, não é pela igreja, não pode se casar, não pode receber o sacramento do matrimônio? Por quê? Porque o casamento se consuma no primeiro ato sexual. Então, se o casal não realiza, ele não consumou. Por quê? Porque o casamento foi feito para dar a vida. E a vida, a igreja só aceita que seja dada pelo ato sexual. A igreja não aceita bebê de proveta. A igreja não quer inseminação artificial. Está no catecismo, muito claro. Então, a igreja é a favor do sexo, mas no sexo no lugar certo, dentro do casamento, entre marido e mulher. É abençoado. Ali vai nascer um filho. Então, o sexo é manifestação de amor. Eu diria assim que o sexo é como que a liturgia do amor conjugal. Sabe? O que é a liturgia? O padre vai celebrar a missa, então, primeiro, ele já não vai fazer a consagração, não. Primeiro você tem, né, o ato penitencial, depois a liturgia da palavra, aí depois vem a homilia, aí depois vem o cerne da missa, que é a liturgia eucarística, a consagração. E depois vem a ação de graça. Então, repare que se você tem no ato sexual também, você precisa ter um prelúdio, um lúdio e um pós-lúdio. O prelúdio é a preparação do ato sexual, a preparação do amor, da vida do casal. O lúdio é o ato sexual em si, é o prazer do casal que é lícito. E depois o pós-lúdio, né? Depois da comunhão, a gente faz a ação de graças, o pós-lúdio do casal. Né? É viver aquele ato que é um ato sagrado para o casal. Né? Então, agora, o casal que não se ama, o que ele vai celebrar? Vai celebrar briga? Vai celebrar ofensa? Vai celebrar pancadaria? Ofensas, mágoas? Entende? Por isso que muito casal não tem harmonia sexual. Principalmente para a mulher, e aí a mulher é que sofre mais, sabe por quê? Porque o ato sexual do homem e da mulher é completamente diferente. Aliás, tudo no homem e da mulher é diferente, né? Não é só o cabelo, o corpo, o timbre da voz, tudo no homem e na mulher é diferente, precisamente para devem ser complementares. É como se fosse um parafuso e a porca. Né? Quando está ajustando bem, você fala que casou bem, não é assim? Então, o ato sexual para o homem e para a mulher é completamente diferente. Para a mulher, como dizia o padre João Moana, né? O padre João Moana foi um grande padre que escreveu muitos livros excelentes sobre matrimônio, né? Ele escreveu um livro Céu e Carne no casamento, vida sexual dos solteiros e casados. Ele já faleceu. Ele foi um dos guias meu para esse assunto, padre João Moana. Tem muito livro dele interessante. Então, ele dizia, a mulher, normalmente, ela oferece amor, ela oferece sexo para receber amor. O homem oferece amor para receber sexo. O que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte, uma vez
Uma vez teve um rapaz que expressou isso numa analogia que eu achei interessante. Quando eu me formei, eu era professor lá em Minas Gerais, na Universidade de Itajubá, Universidade Federal de Itajubá, a Unifei. Eu andava muito lá pelo sul de Minas, fazendo encontro de casais. Andava lá por Brasópolis, Pedral, Paraisópolis, né? E comunidade muito simples, né? E um dia, eu estava falando desse negócio de harmonia sexual, um chefe no final da palestra falou, sabe o que é, professor? É que a mulher é meio como que um fogão a gás, a lenha. Demora um pouco para pegar, para acender. E o homem é igual um fogão a gás. Piscou o palito, está aceso. Só se não tiver gás, não acende. Mas se tiver gás, piscar o palito, acende. Eu falei, mas não é que o cara tem sabedoria, né? E é. O homem, sexualmente, o homem ele é matemático. Ele normalmente está pronto para o ato sexual a qualquer hora do dia. Entende? Porque Deus fez o macho o elemento ativo, até entre os animais, não é? A mulher não. A mulher é completamente diferente. Entende? Todo o psiquismo dela entra no ato sexual. O homem não, o homem é matemático. É que nem fogão a lenha mesmo. Tem que pegar devagarinho. Hoje não tem mais fogão a lenha, mas antigamente tinha, né? Você acendia fogão a lenha, primeiro colocando um gravetinho ali, um pouquinho de papel, de álcool tal, não sei o que, né? O fogão a gás não, ele ficou aceso. Então o casal precisa entender isso, que eles são diferentes. Eu costumo dizer que o ato sexual do homem começa na cama, o ato sexual da mulher começa no café da manhã. Você entendeu? O primeiro beijo que ele recebe dele quando ele vai embora do serviço. Para algumas, quem sabe, começa lá no shopping, ou no restaurante, ou naquela sandalinha que ela ganhou, não sei. Entenderam? Ou seja, sexo é manifestação de amor. Então, é preciso que os casais entendam isso. Né? Então, falando agora assim de maneira bem prática, né? A consumação do ato sexual só deve acontecer quando, principalmente a mulher está preparada. O que acontece em muitos casamentos? Eu tenho que dizer isso a vocês, que eu fui casado 40 anos e trabalhei já com casais 50 anos. O que acontece muitas vezes é que o homem se satisfaz e a mulher não. Ela não chega no orgasmo. Porque ele é apressado, ele é rápido, ele é matemático e ela não é. A curva do ato sexual do homem é assim, ó, sobe e desce. Da mulher não, é assim. Agora, os sexólogos mostram que a mulher, quando ela tem um ato sexual harmonioso, ela tem muito mais prazer do que o homem. Porque o prazer dela é lento e contínuo. O do homem é um pico. Então, tudo isso é muito importante os casais. Entende? Eu escrevi um livro contando essas coisas. Eu gosto de mostrar porque essas coisas, a gente, lendo com calma, a gente entende melhor. Né? Vida sexual no casamento. Por que eu escrevi esse livro aqui, Vida Sexual no Casamento? Aliás, eu levei para o meu bispo ler e dar o imprimatur dele, imprimatur, autorização para publicar. Porque é um livro delicado, né? Eu falei, Dom Beni, nosso bispo aqui de Lorena, né? Dom Beni, eu queria que o senhor lesse, eu só vou publicar esse livro se o senhor autorizar. Porque eu estou falando aqui o seguinte, o que um casal pode ou não pode viver no ato sexual? Então, o pessoal me fazia muito por e-mail. Professor, eu sou cristão, católico, eu quero viver um ato sexual direito. O que pode e o que não pode? Então, eu consultei vários padres, especialistas em moral católica, inclusive o padre Wagner Ferreira da Canção Nova. Mostrei para o padre Wagner Ferreira. Ele disse, tudo bem. E os outros padres também, padre Demetrio Gomes, lá de Niterói, tudo bem. Então, publiquei. Ok? O que eu falo aí? O que um casal, num ato sexual, pode fazer ou não pode fazer? Claro, vamos descartar sexo anal, sexo oral. Vamos descartar isso. Né? O ato sexual, tu não sabe como é que é. Como é que a natureza fez. Agora, o que pode são as carícias sexuais. Essas podem. Desde que o ato se consuma de maneira natural. Então, e as carícias sexuais não são apenas
eu diria assim, para sei, um deleite a mais. Não, mas naquilo que o outro precisa. Aquilo que o outro, principalmente a mulher, ela precisa, às vezes, de carícia para estar preparada para a penetração, para um ato sexual. Então, isso a igreja não proíbe, entende? E aí, claro, ninguém vai dizer quais são essas queridas, o que pode. Aí depende de cada casal. Cada casal. Cada casal, dentro da sua consciência, dentro daquilo que acho que precisa para estar preparado para o orgasmo, é válido. Não precisa ser sexo no sentido de anal ou de oral, não, né? Padre Léo brincava dizendo sexo anal, não, uma vez por ano, não. Padre Léo gostava de brincar com essas coisas. Bom, gente, mais ou menos aí. Depois fica o outro lado do casamento, que são os filhos, né? Mas aí é toda uma outra palestra que a gente teria que fazer. Eu vou só dizer que também sobre isso eu escrevi um livro. Como eu falei para vocês, um livro. Falei para vocês, eu vasculhei tudo sobre casamento. E fui escrevendo por quê? Porque educar pela conquista e pela fé. Por que eu fui escrevendo? Porque eu criei 5 filhos. Preguei muito sobre isso. Então, vamos colocar o que a igreja ensina no papel. Então, eu escrevi educar pela conquista e pela fé. Por que eu chamei de educar pela conquista e pela fé? Né? A gente educa os filhos para a sociedade e para Deus. Agora, você não leva o filho para Deus se você não conquistar o filho. Entende? Vocês sabem o que é uma conquista, né? Quando um rapaz conquista uma moça, tudo que ele quer a moça faz. Quando a moça conquista um rapaz, parece que roubou o coração dele, né? Onde ela vai, ele quer estar. Né? Não importa onde é que ela vai, se ela vai no cinema, se ela vai no clube, se ela vai passear, se ela vai correr. Eu vou, porque está apaixonado. Porque o outro roubou o coração dele. Isso é uma conquista. Então, os pais, quando conquistam o coração do filho, ele faz do filho o que ele quiser, em termos de educação. Então, se ele ajoelhar para rezar, o filho ajoelha para rezar. Se ele chama o filho para trabalhar, o filho vai trabalhar com ele. Por quê? Porque o pai roubou o coração dele, conquistou o coração dele. Aí eu explico o que é conquistar um filho. Eu ficava pensando, sabe? Porque um dia eu estava viajando aqui em São José dos Campos, eu vi atrás de um carro que passou na minha frente, era até uma Kombi, estava escrito assim: conquiste o teu filho antes que o traficante o faça. Nossa, eu tinha 5 adolescentes em casa. O quê? Então, a briga entre eu e o traficante, ou eu conquisto o meu filho, eu comecei a pensar, o que é conquistar o filho? Será que eu vou ter que dar para ele o tênis de marca, a bicicleta que ele quer, a roupa cara que ele quer? Eu estou roubado, tenho 5 filhos. Eu entendi que não. Se eu tiver que conquistar o filho por aquilo que eu dou para o filho, o pobre então não pode conquistar o filho. Então, não é por aí. Aí eu entendi. A gente conquista o filho não é aquilo que a gente dá para o filho, é aquilo que a gente é para o filho. É um bom pai, um bom amigo, uma boa mãe. Você gasta seu tempo com ele, você vai brincar com ele, você leva ele para passear com você, jogar bola com você, soltar pipa com você, correr com você, andar de bicicleta. Você gasta seu tempo, aí você conquista o coração dele. Não precisa gastar dinheiro. Entendeu? Então, por isso que eu chamei o livro de Educar pela Conquista e pela. Aí você leva ele para Deus. Muita gente não consegue levar o filho para Deus porque não conquistou o filho. Então, quer levar o filho para Deus pelo colarinho. Vamos comigo? Não, não pode ser assim. Quando você conquista o filho, eu não estou falando que conquistar um filho é você fazer tudo que ele quer, não, o filho tem que ser corrigido. Quem ama, corrige. Dá castigo, sim. Toma o celular, toma o passeio. Claro que não pode ser castigo humilhante. Quantas vezes minha mãe botou de castigo num quarto para de brigar com o outro, para de falar coisa errada? E que bom que foi que a minha mãe fez isso. Nós 9 irmãos, brigávamos muito. Nós éramos 8 homens. Cada ano era um filho, né, antigamente.
cada um para um quarto de castigo, meia hora. Eu ficava louco, porque eu olhava lá pela janela assim, eu via meus irmãos brincando lá no quintal, e eu ali preso. Eu dizia, ô mãe, mamãe, dá uma surra em mim e me solta. Ela, não, não vou não, vai ficar aí meia hora para você pensar no que você fez de errado. Olha que sabedoria. Então, é isso aí que eu tinha para dizer para vocês. Tem muito mais coisa, mas se eu não parar, nós vamos aqui até meia-noite. Tá bom, Roberta? Não sei se E vocês a querem gente fazer. fica com o senhor até meia-noite, até amanhã de manhã, a gente fica aqui, ó, te ouvindo, entendeu? Amanhã de manhã não tem problema, não. Não, eu tenho outra live 7h30 para fazer. Mas eu quero saber se o pessoal tem alguma pergunta para fazer, Assim, se se alguém alguém tiver aí, pode fazer. Pode fazer. quer tocar em algum assunto, né? Tem casais mais velhos, né? Tem casais novos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu estou tentando ver aqui na participação se tem alguma pergunta aqui. Por enquanto não tem pergunta, não. Tem só comentário e tal. Ok? Thaís quer fazer alguma pergunta? Maria Valéria, Cris, Zildinha, Maria de Fátima, Tatiana. Eu estou acostumado com uma coisa, sabe, Roberto? Quando eu era professor, ainda sou, né? Quando o povo não faz pergunta, ou entendeu tudo ou não entendeu nada. Mas eu acho que entenderam. É claro que entender tudo, ninguém vai entender, né? Mas fica à vontade. Deixa eu ver aqui se acha assim. Está bem explicado. Ó, tá aqui, a Bianca está perguntando aqui, professor, gostaria de saber o que fazer quando há a indiferença por parte de um dos cônjuges. Então, tá aí, aquela questão da displicência, né? Isso é perigoso, né? A planta do amor vai morrendo, né? Então, tem que provocar o outro, provocar no bom sentido, entende? Conversar, o que está acontecendo? O que está errado? Né? Por que né, há essa indiferença? Né? O que está faltando? Né? E não sei, eu acho que aí é aquela coisa sábia do casamento, que é o diálogo. Né? Tem que rezar, tem que conversar, tem que, entendeu? E verificar o que está faltando. Né? Quando falta um interesse de um pelo outro, alguma coisa está faltando. Às vezes, os nossos desentendimentos, às vezes, vai esfriando a gente. A gente tem que superar isso. Nós somos diferentes, marido e mulher são diferentes. Então, é normal que haja atrito, diferença e tal, mas não pode deixar escurecer, né? Isso vai criando uma monotonia, né? Vai criando um afastamento. Né? Eu não tenho um remédio assim pronto para isso, né? Eu acho que tem que conversar e tirar o véu. O que está escondido aí embaixo? O senhor poderia falar mais sobre o medo que surge em relação à fecundidade, a ter mais filhos? Ana Paula, eu sei que esse é um problema hoje dificílimo para os casais. O mundo que nós vivemos é um mundo assustador. Né? Estão vendo aí essa pandemia e outras coisas, né? Vida cara, né? Tudo hoje é caro, a moda fica enfiando goela abaixo em todo mundo, opção de coisa cara, tem que ter celular, tem que ter isso, tem que ter aquilo e tal. E aí o que vai acontecendo? Os casais vão dizendo, bom, não dá para ter filho, tem que ter um só, tem que ter dois no máximo. Então eu penso o seguinte, que a primeira coisa que nós temos que tentar fazer é simplificar a vida, gastar menos, entende? E tentar, então, ter os filhos, né? O Papa Francisco esses dias falou, nós não somos obrigados a ter filho igual o coelho, falou assim mesmo, né? Mas pelo menos uns 3 filhos, o Papa diz, né? Então, eu penso o seguinte, que claro, cada casal é um casal, né? Agora, o que está errado? O que está errado é o seguinte, casais que podem ter bastante filhos, não querem ter. E, às vezes, casais que não podem ter, têm. Então, você anda nas favelas, nos bairros pobres, está cheio de criança. Você vai nos bairros ricos, não tem filho. Uma vez eu li um artigo dizendo que em São Paulo, no Morumbi, o bairro mais caro do Morumbi, as mansões ficavam para o governo, porque morria o marido da mulher, não tinha herdeiro.
vai para o governo. Quer dizer, casais que podiam estar criando aí 3, 4 médicos, engenheiros, advogados, padres. Então, a coisa está invertida. Países pobres da África são os que têm mais filhos. Países ricos são os que têm menos filhos. Isso acontece a nível de país e acontece a nível de famílias. Então, o casal deve se esforçar em Deus para ter os filhos que puder ter, com fé, com trabalho, e acreditar que, né, aquilo que Deus dá, Deus ajuda a criar. Deus não é incoerente, né? Bom, a Tatiana está perguntando, professor, como eu devo conversar com minha filha sobre o namoro santo? Ô, Tatiana, se ela tiver uma idade já, lê bem, olha, daí, não sei, lá para os seus 13 anos, assim, eu acho que poderia dar aquilo para ela ler, namoro. Porque aqui eu explico o que é um namoro. E eu tentei colocar numa linguagem assim, acessível ao jovem, né? Sabe, tudo que gira em torno da nossa vida, eu procuro colocar o que Deus quer. Eu penso que a gente precisa mostrar para a criança, certamente a sua filha é educada na fé cristã. Certamente sua filha é educada na fé cristã. Então, procura mostrar para ela o que Deus quer. Qual é a vontade de Deus? Ela, certo, ela se preparou para a primeira comunhão. Não sei se já está preparando para a crisma. O que Deus está falando? Deus não terá um mandamento, não pecar contra a castidade? Então, o que significa isso? Que o sexo é só no casamento. E se você não cuidar disso, quem vai se arrebentar é você. Porque o rapaz não fica grávido, mas você fica. E se ele vai embora e te abandona, você vai ter que criar essa criança sozinha depois, com muitas moças estão aí sofrendo. Entende? Então, eu acho que tem que ter essa conversa com a criança, com o adolescente. Eles estão vendo aí o mundo como é que está. Agora, mostra a vontade de Deus. É a mesma coisa quando um pai pergunta para mim assim, uma mãe, professor, meu filho veio dizer para mim que é homossexual. O que eu faço? O que você faz? Fala para ele o seguinte, viva a castidade. Não é pecado você ter a tendência homossexual, está no catecismo. Ninguém sabe a razão dessa homossexualidade, por que a pessoa é assim. Né? A igreja não entra no mérito da questão. O que a igreja fala? Tendo a tendência homossexual, tem que viver a castidade. Você não pode viver uma vida sexual com outro homem, ou se você é homem, ou com outra mulher, se você é mulher. Entende? Então, é a lei de Deus. E aí eu costumo mostrar, olha, pega lá o catecismo da igreja, parágrafo 2357, mostra para o teu filho. Você não vai botar ele para fora, você não vai brigar com ele, você não vai... É seu filho, o filho tem que ser amado de qualquer jeito que ele é. Agora você vai colocar para ele a lei de Deus. A lei de Deus é essa. Entendeu? Viva a castidade. Pronto. Mais ou menos é isso. Tem mais perguntas? Professora Bruna, o que fazer quando os filhos já não querem mais orar e assistir à Santa Missa na fase da adolescência? Obrigamos ou deveríamos deixar livre? Olha, eu procuro... O que eu fiz com meus filhos? Meus filhos foram adolescentes também. Eu dizia o seguinte, vocês não querem viver a fé que eu vivo? A nossa fé? Então é o seguinte, então também vocês não vão fazer outras coisas aqui. Se você não quer ir à missa comigo no domingo, então também nós não vamos passear no domingo. Nós não vamos para o clube no domingo. Porque para nós que o mais importante antes é a lei de Deus. E olha, nunca tive resistência. Iam comigo para a missa de manhã, depois passava o resto do dia, eu ia para o sítio, eu tinha um sítio, nós íamos para o sítio, eu ia para o clube, eu não sei o quê, brincar, soltar pipa no quintal, entende? Vai com jeito, vai com jeito. Eu acho que a gente tendo jeito, sabe, aquilo que eu falei, pensa bem nessa questão da conquista. Olha primeiro se não está havendo aí entre pais e filhos um desencontro. Sabe, um pai que bate um filho, um pai que humilha um filho, é difícil esse filho depois que ele seguir o pai. Né? Sabe, então a gente tem que corrigir o filho, tem que, como já falei, mas tudo com carinho, sem humilhação. Não precisa bater em filho, não precisa ofender, humilhar, né? Sabe, essa conquista, gente, é algo muito importante, sabe?
Quando você ganha o coração do seu filho, né? Por exemplo, eu falo, se você quer ser amigo dos seus filhos, seja amigo dos amigos dos seus filhos. Porque tem pai que não quer deixar os amigos dos filhos vir para casa. Ah, não, nem fazer bagunça aqui não. Espera aí, seu filho gosta dos amigos dele. E se você não gosta, se você se põe no meio, começa já a haver um atrito aí. Claro, aquele amigo que não serve para o seu filho, você vai descartar, você vai falar para o seu filho, esse aqui não, porque esse aqui está fazendo isso e isso de errado, mas os outros, puxa, os que são bons. Né? Agora, sempre também, sabe, gente, sempre rezar, sempre colocar Deus em tudo isso, sempre consagrar Nossa Senhora, uma coisa que eu sempre fiz, sempre consagrei. Meus filhos, antes de casar, eu já consagrava o namoro deles, o casamento deles para Nossa Senhora. E eu dizia para meus filhos, o dia que vocês trouxerem uma namorada para eu conhecer, eu vou amá-la como minha filha. Sabe, põe essa responsabilidade no ombro dele. Ele não vai trazer qualquer trem doido para você conhecer, não, como diz o mineiro, né? Entendeu? Ele vai pensar bem. É importante isso. Rodrigo, o casal infértil pode se submeter à fertilização, a igreja consegue? Pode uma fertilização assim, que não seja inseminação artificial. Há tratamentos que não pode haver, vamos dizer, não sendo a fecundação artificial, né? A igreja aceita que haja algum tratamento médico. Eu me lembro que a minha filha não conseguia engravidar. Aquele problema, não sei se como é que chama? Policístico? Endometriose. Endometriose? Alguma coisa assim. Fiz um tratamento, me lembro, em Campinas, com um médico em Campinas, e engravidou. 2 filhos, está aí, entendeu? Então, um tratamento pode ser feito, sim. Kátia, professor, parabéns pela sua espiritualidade, muito obrigada, professor. Qual a melhor forma de dialogar com o cônjuge que tem dificuldade de conversar e interagir um diálogo? Gente, sabe, homem fala pouco, né, gente? Mulher fala mais, né? Diz que um homem gasta 4.000 palavras por dia, a mulher gasta 8.000 palavras por dia. Só que quando ele volta para casa, ele já gastou as 4.000. E ela ainda tem mais 4. Aí tudo que ela fala, ele só fica, tá bom, sim. E ela, pé. Isso o doutor Godric que falava. A mulher é assim mesmo, gente. Então, isso a gente tem que entender isso. Né? Doutor Godric, os homens ficam na fila do banco, meia hora lá. Aí, depois de meia hora, um fala para o outro assim, tá demorando, né? O outro, tá. Só isso. A mulher já contou a receita de bolo, já contou o que aconteceu com o marido, com a filha, com a nora que mudou. Você entende? É a diferença psicológica do homem e da mulher. Então, a mulher tem que entender que o homem fala menos. E o homem tem que entender que a mulher fala mais. Então, os dois têm que fazer um esforço. Né? Agora, a mulher, como ela fala mais, ela tem mais... porque é o seguinte, sabe, gente? O que acontece na cabeça do homem e da mulher? O homem ele é prático, ele é matemático. O homem fala assim, o que aconteceu comigo? Aconteceu comigo assim, eu fui ali na rua, chegou lá, não sei, a bicicleta bateu em mim, eu machuquei e tal, voltei para casa. A mulher não, olha, eu fui sair, aí tinha um gato, não sei que jeito, eu fui pegar o gato correu, o cara vinha, aí dava meia hora, o negócio o cara fala em 3 palavras. Então, a gente tem que entender. Então, a mulher tem que saber desdobrar isso, chamar a atenção dele para que, sem se prolongar. Então, tem que haver um ajuste, eu diria. Entende? É difícil uma receita para isso também, né? Agora, quando existe o amor no casal, tudo se resolve, né? Quando existe a graça de Deus e o amor, tudo se resolve. Vai com jeito, né? Minha mulher falava bastante. Eu não falava muito, não. Eu falava muito no microfone, ela falava muito na cozinha. Mas a gente se entendia, de um jeito ou do outro, a gente se entendia. Tá aí, tem mais, Gabriela? Não. A Kátia não, né? Não. Tá bom. Ô, gente, eu vou encerrando por aqui, sabe por quê? Eu tenho que dispensar aqui também a minha amiga Gabriela, que é a minha piloto, que eu não sei mexer com essas coisas, não, sabe? A Gabriela, que eu tiro da casa dela domingo para vir aqui me socorrer. Não, mas é verdade, sabe? Vocês têm que saber disso, né? As pessoas,
É bom, isso aí valoriza mais ainda a minha live. Mas, olha, muito obrigado, viu? Eu acho que deu para a gente ter uma boa conversa, né, Roberta? Foi muito bom, foi maravilhoso, doutor. Doutor não, professor. Professor, graças a Deus, está com a gente na TV Canção Nova, né? Também tem Graças a todos esses Deus. que a gente pode estar consultando, estar comprando também na editora Cleofas. E a gente quer muito agradecer ao senhor por essa oportunidade, dizer que foi maravilhoso, né? Passou muito rápido, a gente ficaria realmente aqui a noite toda com o senhor. Agradecer também a Gabi, viu, Gabi? Deus lhe pague por tudo. Amém. Amém. Estamos à disposição. Contem com as nossas orações. Amém. Obrigado, gente. Tenha um bom domingo, um bom final de domingo, uma boa semana também. Que Deus abençoe vocês todos. Tamo junto aí na Canção Nova, né? Tamo Amém. junto. Um abraço. Um abraço. Tchau.